Abertura em computação gráfica. Sequência de placas em diversos idiomas e diferentes desenhos. Em uma grande placa retangular lace, em letras estilizadas, como funciona aí. Se o lugar de mulher é onde ela quiser, por que Amanda não Mustafa, viajando apresentadora. pelo mundo? No Como Funciona Aí de hoje, vamos falar sobre o turismo feminino, que só cresce. Movimenta agências de viagens, plataformas de hospedagens e principalmente a vida de quem adora uma aventura. Então vamos viajar para Dubai e para a Índia. A Késia trocou a carreira de bombeira militar em Goiás pela paixão por viagens e está lá, na maior cidade dos Emirados Árabes Unidos. Késia, como funciona aí? Animação de globo terrestre que gira partindo do Brasil até chegar a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Bandeira do país hasteado a tremular. Ao fundo, mar, praia e prédios altos. Um prédio em forma de vela em península da cidade e um oásis no deserto. Sou Késia Silveira, empresária. Como Queca pelo mundo, né? Eu fui bombeira militar 12 anos e abandonei a carreira militar para me dedicar ao meu propósito. Veículos passam em avenidas. Grande monumento de forma elíptica. E hoje eu viajo com a minha galerota, né? Então eu promovo expedições, mas 80% dessas viagens foram viagens solo. Então eu sempre amei viajar sozinha, tenho várias experiências memoráveis, como atravessar a Jordânia de carro sozinha, Egito, Oriente Médio, África, já fiz mochilão para a África em 2019, retornei, Kilimanjaro, topo do Monte Fuji, campo base do Everest. Então eu sempre gostei de viver experiências diferentes. Hoje eu tô aqui em Dubai. E eu acho que viajar é muito mais sobre não só você conhecer outros países ou novas culturas, mas você se conhecer. Então eu acho que quando a gente viaja, a gente se empodera de quem a gente é. A gente se conecta com a nossa força interior. E eu vejo muito mais mulheres como funciona aí? Que homens. Uma experiência muito legal, né? Mas será que elas podem viajar tranquilas, sem se preocupar com assédio e segurança? É para entender mais sobre a proteção e os direitos das mulheres que nós convidamos a doutora em Direito Internacional, Elaine Silva. Ela é professora da PUC em São Paulo e pesquisadora do Observatório de Relações Internacionais da Universidade. Seja muito bem-vinda, doutora Elaine. Olá, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que é de suma importância para quem está pensando entre nós mulheres ir para o exterior sozinha, fazer uma viagem como eu mesma muitas vezes já fiz. Que bom, viu? Agora a gente quer saber como é que fica a segurança das mulheres nessas viagens, né? Essa preocupação, ela é parte do dia a dia de todas nós e dependendo do lugar onde estamos, isso pode ser ainda mais preocupante. Qual que é a influência do contexto cultural e geográfico nesse sentido, doutora? Ela é total, porque na realidade o sistema internacional é formado a partir da lógica da soberania do Estado. A soberania não quer dizer que os estados sejam iguais, que tenham a mesma capacidade econômica, que tenham a mesma cultura. Pelo contrário, quer dizer que apesar de toda a diversidade e diferença entre eles, todos e cada um deles tem a capacidade de ter o seu próprio autogoverno e não ser gerido por um estado estrangeiro. Então, o que se pensa em geral é que cada estado vai representar a cultura jurídica, a cultura de relações sociais de um determinado povo. Nesse sentido, quando a mulher vai para o exterior, como a mulher brasileira, apesar de ela ter todo o enquadramento jurídico aqui no Brasil, ter a Lei Maria da Penha, por exemplo, que toda mulher aqui no Brasil conhece, ela vai estar sujeita aos requisitos do Estado local para sua proteção e para sua realização. Então, é sempre muito importante, antes de ir para o exterior, verificar quais são as condições daquele país para os temas que são pertinentes à vida da mulher.
Nesse sentido, vale até lembrar que, apesar da gente não ter nas anotações e descrições por Estado do governo brasileiro questões relacionadas ao interesse das mulheres, como os direitos sexuais e reprodutivos ou eventuais formas de discriminação, no almanaque da CIA, que é aquele super conhecido World Factbook, você consegue encontrar informações sobre questões relacionadas à vida da mulher, para quem tiver interesse aí de pesquisar um pouco mais. Bem interessante. Agora, falando sobre as leis, existem leis que protegem as mulheres nesse contexto internacional que podem ajudar, podem ser úteis para as mulheres viajantes? De uma forma geral, a gente costuma dizer que a principal forma de proteção da mulher é sempre o sistema local, o sistema de direito do Estado, ainda que haja tratados internacionais que têm uma função de complementação, uma função de suplementação do direito nacional para a proteção dos Estados. E aí, tanto aqueles tratados específicos de direitos humanos, de uma forma mais geral, como o Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, quanto aqueles documentos que são específicos da mulher, como a gente costuma falar a CEDAW, que é a sigla em inglês, é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é uma convenção multilateral, e a Convenção de Belém do Pará no sistema interamericano, ou a Convenção de Istambul na União Europeia, cada um para o seu respectivo ambiente geográfico, ambiente político específico, são aplicáveis. De uma forma geral, apesar de serem tratados, não se deve esperar que a sua principal forma de proteção sejam os tratados, porque tanto a CEDAW quanto as outras formas de regulamentação, os outros documentos, eles, antes de mais nada, estabelecem direitos, mas não trazem em si necessariamente formas específicas de cobrar a execução imediata, porque aí passa a fazer parte o sistema diplomático do sistema internacional de uma forma geral, que é um sistema que leva tempo, que envolve, na realidade, a consideração do Estado em querer ou não representar. Você não tem formas de cobrança direta da mulher para o Estado estrangeiro, porque ela é uma estrangeira de um Estado que faz parte desse sistema. E a gente tem vários documentos que são, por exemplo, recomendações, como o da Organização Mundial do Turismo, relacionado à atuação da mulher no turismo e no turismo mundial. Só que esses documentos, de uma forma geral, eles são documentos, além de ter o caráter recomendatório, declaratório, muito voltados para pensar a participação da mulher no negócio turismo, que não é exatamente o principal foco de quem está viajando no exterior. Quando você está viajando no exterior, o que você quer saber é se você tiver a bagagem extraviada, se você vai eventualmente conseguir, se você for presa individualmente, se você vai ter acesso à defesa, se você for vítima de um crime como um estupro, você vai conseguir ter acesso à justiça. Então, em geral, esse tipo de documento ele não vai ter aplicabilidade direta para as mulheres que viajam para o exterior. E isso acaba fazendo com que seja sempre necessário ter essa avaliação do quadro para ter uma viagem segura. A viagem segura, ela passa por criar condições imediatas no nosso entorno, mas ter conhecimento também do contexto jurídico e social dos países para os quais a gente vai. Tá certo. Obrigada, doutora Elaine. Vamos voltar para Dubai. A Kézia conta pra gente um pouco mais da vida de viajante e o que ela faz. Sequência de cenas de prédios modernos e altos. Uma baía com lanchas atracadas. Mar de águas verdes e prédio com formato de vela. Kézia Silveira, empresária. E desde muito nova eu sempre tive um mundo como a minha casa e eu nunca senti medo de viajar sozinha. Mas eu percebi que existem alguns países em que as pessoas, eu tenho o meu estilo, né? Eu sou toda tatuada. E eu sei que em vários países, principalmente os países árabes, as pessoas têm um olhar diferente, mas em nenhum momento eu me sinto desrespeitada como eu me sinto no Brasil. Então, aqui em Dubai, por exemplo, tem algumas peculiaridades que nos vagões de trem tem vagão só para mulher, em órgãos do governo você não pode mostrar os ombros e nem as pernas, mas no geral, em Dubai,
é um país muito aberto, que recebe turistas do mundo inteiro, então eles são bem flexíveis com as regras. Até hoje eu nunca tive nenhum perrengue assim, de segurança, de eu me sentir, eu senti medo. Eu fui para Socotra recentemente, que é uma ilha do Iêmen, e no aeroporto eu fiquei um pouco desconfortável pela forma meio rude assim, das pessoas, mas não só comigo, deles mesmo. Mas assim que eu encontrei meu guia, encontrei as pessoas lá, ele estava viajando só eu e uma italiana, e foi super tranquilo. O que eu faço em relação à segurança, a minha família sempre tem a minha localização, então eu não acho que viajar sozinho é um problema, principalmente para mulher. Não acho que mulher deve ter medo, eu acho que a gente deve se precaver, né? Então, observar as leis. Muito obrigada ao programa Como Funciona Ela Aí da sorri. TV Justiça. Vinheta, É uma honra Como participar Funciona Aí. e a gente se vê. Obrigada, Késia. Esse exemplo dela só mostra o quanto as mulheres precisam se cuidar, porque, como a senhora falou, elas estão sujeitas às leis. Elaine dos outros Silva, países, doutora em né, Direito doutora? Internacional. Exatamente, não adianta querer ir para o Irã e não usar véu. E mesmo alguns países que às vezes nós não associamos diretamente com esse comportamento, tem algum tipo de imposição da qual você não vai conseguir escapar. A gente consegue pensar, por exemplo, casos de mulheres que foram presas em igrejas ortodoxas na Rússia por entrarem sem véu. Então, em alguma medida, quanto menos se pressupor determinados comportamentos e mais se pesquisar e conhecer com profundidade, mais segurança e capacidade de gerir os limites locais você vai ter para conseguir superar e ter uma boa experiência no local em que você for viajar. Mas, obviamente, tudo isso pressupõe conhecer não só o que as mulheres estrangeiras falam, mas também as mulheres locais, os grupos de mulheres, associações, ver a participação desses estados e dessas associações em outros contextos, como as reuniões sobre o tema, e pensar de antemão quais seriam esses casos que seriam relevantes para você. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres é um tratado de direitos humanos da ONU. Criada em 1979, é considerada o principal instrumento internacional na luta pela igualdade de gênero. O objetivo é eliminar a discriminação contra as mulheres praticada por estados, indivíduos, empresas ou organizações. O tratado estabelece a igualdade entre Como homens Funciona Aí. e mulheres. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho. E Vinheta, voltamos estamos já. apresentando Espera. Como Funciona Aí. Vinheta, voltamos a apresentar Como Funciona Aí. Estamos de volta e seguimos viagem. Amanda pela Mustafa, Ásia, apresentadora. até a Índia. O país, conhecido pela cultura milenar, enfrenta problemas sociais, econômicos, ambientais e tem altas taxas de violência contra mulheres. A Isis está na cidade de Agra, onde fica o famoso monumento Taj Mahal, pertinho da capital indiana Nova Delhi. Há 4 anos, ela vive viajando e já morou em vários países. Isis, como funciona aí? Animação de globo terrestre que gira a partir do Brasil até chegar a Agra, Índia. Grande bandeira da Índia tremula em câmera lenta no mastro. Sequência de cenas de construções antigas, o Taj Mahal e seu reflexo no espelho d'água. Olá, pessoal da TV Isis Aisha. do programa Como Funciona Aí. Meu nome é Isis Aisha, sou fotógrafa e videomaker e também viajante por esse mundo já há mais ou menos uns 4, 5 anos. Desde 2019 eu saí de Brasília, que é onde eu cresci, onde eu estava morando. Fui morar no Uruguai e desde o Uruguai eu descobri que eu realmente queria viver viajando e desde então eu estou criando essa vida mais nômade, né? Enquanto eu trabalho muito com edição de vídeo, trabalho com alguns lugares que vou passando e vou seguindo a vida nômade. Eu já viajei mais ou menos uns 14 países aí, sozinha, também acompanhada, mas no geral sozinha, e agora eu estou viajando pela Índia. Está sendo um novo desafio, um desafio super bonito e muitas coisas lindas também que eu vivi por aqui.
Então aqui na Índia eu vou estar fazendo um curso de yoga em Rishikesh e antes disso eu estou conhecendo um pouquinho de vários lugares. Hoje eu estou conhecendo Taj Mahal, que foi um ponto muito bonito, muito legal de se conhecer. Tudo muito antigo, muitas coisas para aprender aqui. Então realmente foi um sonho já há muito tempo. E eu não queria deixar o estigma, o preconceito me paralisar e não vim aqui por um medo do que poderia me acontecer viajando sozinha, né? Então, aqui sim, eu tive um pouquinho mais dessa etapa de pesquisa do que eu poderia, do que eu não poderia fazer. Talvez não vou andar com tanta segurança de noite sozinha, as minhas roupas têm que mudar um pouco, tem que estar um pouquinho mais coberta enquanto eu tô aqui. Mas é uma coisa que eu não sou a primeira mulher viajando aqui sozinha, outras mulheres já fizeram, eu estou fazendo e tá dando tudo certo. E outras mulheres também vão vir aqui. E cada vez mais eu acredito que o mundo todo vai aceitando mais essa presença livre, ao redor do mundo inteiro, seja aqui na Índia, no Brasil ou em outros lugares. Vinheta, como funciona aí? E nós voltamos a conversar sobre esse assunto com a doutora em Direito Internacional, Elaine Silva. Doutora, pegando esse gancho da história da Isis, que está lá desbravando a Índia, existem países que são contrários ou não signatários às convenções internacionais por questões culturais. Queria que a senhora falasse um pouco sobre esse ponto e também se a Índia é um exemplo desses países e qual que é a interferência da cultura nesse sentido. Então, quando a gente pensa na relação Elaine Silva, doutora em Direito Internacional. Relações internacionais, você pode pensar nessa figura extrema do Estado que, por uma questão cultural, não vai fazer parte da CEDAW, que é a Convenção para a Eliminação de toda forma de discriminação contra a mulher, como é o caso do Irã, é o caso do Sudão, é o caso de Palau. Aliás, quando for lá para a Oceania, por exemplo, começa a prestar atenção, talvez, nesses pequenos países que não façam parte. Afeganistão, eu acredito que nem todo mundo possa pensar hoje que já tem grande dificuldade com relação à questão das mulheres. Mas existem outros casos de estados que fazem parte dessa convenção, mas que não a implementam corretamente ou têm grande dificuldade na implementação por questões culturais. E aí a Índia é um desses estados que tem grande dificuldade na implementação por questão cultural e a questão, em especial, da mulher na sociedade védica e não só dentro do sistema de castas, mas dentro de uma forma geral da percepção cosmológica hindu. Em alguns casos, você sabe que a mulher menstruada, por exemplo, pode significar a não reencarnação do hindu homem numa situação melhor do que ele vive na situação de hoje. Então, a Índia, apesar de fazer parte de alguns atos internacionais para a proteção das mulheres, tem essa dificuldade imensa na implementação e acaba convivendo com governos que, por vezes, deixam esses aspectos problemáticos num segundo, terceiro ou quarto plano perante outras prioridades do governo, como acaba sendo, por exemplo, o governo atual, que não tem como prioridade, pelo contrário, a questão da pauta das mulheres. Uma pesquisa do Instituto para Mulheres, Paz e Segurança da Universidade Georgetown elencou os melhores países do mundo para elas viverem. O índice analisou dados que medem inclusão, justiça e segurança para mulheres em 177 países. Os 10 primeiros colocados foram a Dinamarca, Suíça, Suécia, Finlândia, Islândia, Luxemburgo, Noruega, Áustria, Holanda e Nova Zelândia. Entre os últimos, Iêmen, Somália, Congo e Afeganistão. O Brasil é o número 115 da lista. Agora, será que a experiência de viajar e a preparação para cada aventura podem ajudar a driblar o medo e a insegurança? A Isis também falou sobre isso. Vamos acompanhar. Cena aérea do Taj Mahal. À direita, o longo e estreito espelho d'água e à esquerda, um rio. Mulheres em roupas típicas coloridas. Então, depois de mais ou menos Isis Aisha, fotógrafa. Eu viajei, muito sozinha, outros não. Eu comecei a colecionar muitas experiências, como, por exemplo, o Machu Picchu, que eu caminhei 5 dias até chegar lá em Machu Picchu, ou mergulhos que eu fiz pelo mundo, na Tailândia, na Colômbia, vários amigos, várias experiências. E sim, algumas vezes eu já senti medo e eu ainda sinto,
mas eu tento que esse sentimento não me paralise, que isso não seja uma coisa que me deixe presa em casa. Até porque estar em casa não me garante que não vai me acontecer nada, de acordo com os dados que a gente tem. No Brasil, muitas violências acontecem mesmo até dentro de casa. Então, eu acredito que o medo é uma das piores heranças que a gente tem. Então, a gente romper isso, pelo menos para mim, me permitiu viver muitas coisas legais, muitas coisas bonitas. Tirar as coisas só do papel, né? Transformar sonhos em realidade. Então, dentro da minha história, foi muito importante romper esse medo e não me paralisar por esse medo. É claro que o medo também é uma proteção. Então, a gente precisa tomar certas medidas. Que medidas especificamente são essas que, por exemplo, eu estou tomando aqui na Índia? Quando eu vou escolher um hotel, um hostel que eu vou ficar, eu escolho um lugar com muito boas avaliações, eu busco avaliações especificamente de mulheres que viajaram sozinhas para lá, lugares que dão algum certo apoio para fazer um tour em grupo, junto. Quando eu conheço as pessoas, faço amizade, troco contato, estou sempre bem atenta para não estar completamente sozinha, por mais que eu esteja sozinha, e ter essa comunidade, né? Criar pessoas que possam te ajudar e você também pode ajudar essas pessoas, tornando a viagem muito mais tranquila e segura. E obrigada aí, pessoal da TV Justiça, por esse convite e do programa Como Funciona Aí. Até mais. Tchau, tchau. Vinheta Como Funciona Aí. Obrigada, Isis. É isso, doutora Elaine, nossa entrevista está quase chegando ao fim. Eu queria só retomar um pouquinho sobre o trabalho do governo brasileiro para proteger os turistas, não só as mulheres, né, quando estão viajando pelo mundo. Como é que funciona esse apoio do governo do Itamaraty na proteção aos nossos brasileiros viajantes? Olha que interessante, você sabia que Elaine Silva, doutora em Direito do Internacional. brasileiro no exterior não é considerado uma questão da diplomacia, mas uma função consular? Em alguns estados, a função consular é exercida até por um grupo de pessoas diferente de quem faz aquilo que é chamado de diplomacia. Mas no Brasil, quem faz o serviço consular é o Itamaraty, que também é responsável pelo tema diplomacia, que seria a relação de Estado com Estado. O tema, de uma forma geral, ele passa tanto por respeitar regras internacionais, e aí essas que fazem parte do dia a dia mesmo e que são respeitadas mesmo por todos os envolvidos, como é a Convenção de Viena sobre relações consulares, que vai determinar, por exemplo, casos em que o Estado brasileiro vai poder atuar em defesa ou de alguma forma representando o seu nacional no exterior ou realizando atos que seriam de um Estado soberano que ele só poderia realizar dentro do Brasil. Mas também o governo brasileiro, no exercício dessa função, está sujeito às regras nacionais que determinam o que e como deve ser feito. E o interessante desse caso especificamente é que as normas brasileiras sobre o tema, elas são inseridas dentro do que a gente chama Regimento Consular Brasileiro, que tem passado por grandes modificações nos últimos anos, depois de passar décadas sem discussão pública, com a formação das comunidades brasileiras no exterior e a demanda para a inclusão de temas como o que fazer em casos de violência contra a mulher, em casos de discriminação dos brasileiros, prisão indevida e outros temas que são relevantes e que são resultado, muitas vezes, até de preconceito ou de formas de dominação dessas pessoas no exterior, é que esses temas passaram a ser incluídos de uma forma mais ativa. Então, de uma forma geral, quando um brasileiro tem problema no exterior, ele precisa procurar ou o consulado brasileiro ou o departamento consular dentro da embaixada, se o país for muito pequeno ou se a representação brasileira no local for muito pequena, que vai ter um horário de funcionamento limitado, mas que sempre tem um número para emergência. Mas é muito importante notar que o Itamaraty, em nenhuma condição, se propõe a ser uma defensoria ou um representante jurídico do brasileiro no exterior. Então, não espere do governo brasileiro
o ser seu advogado, ser o seu representante, porque isso ele não vai ser. Então, ele pode te dar as pedras do caminho, mas em alguma medida esse caminho vai ter que ser trilhado para você. E a gente vê isso até nos casos de brasileiros que acabam em situação de vulnerabilidade no exterior e sem recursos para voltar. E como que as famílias se mobilizam para conseguir a repatriação dessas pessoas para o Brasil. Tá certo, então. Doutora Elane, muito obrigada pela participação no nosso programa e por todas as informações. Até a próxima. Foi um prazer participar com vocês. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas redes sociais, é só digitar @Rádio TV Justiça que você encontra todo o nosso conteúdo. Até a próxima. Tchau. Créditos finais, direção Diogo Ramos, produção Lívia Faria, apresentação e edição de texto Amanda Mustafa, cabelo e maquiagem Kelly Raridade, assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sávio William, operação de TP Ricardo da Costa, iluminação Ítalo Cândido, operação de áudio Anderson Oliveira, operação de sistema Orlando Silva, operação de sistemas Orlando Filho, edição de pós-produção Paulo Mendonça, videografismo Leonardo Veloso, núcleo de programação Rosa Wazen, núcleo técnico Fábio Guedes, núcleo de produção de programas Flávia Soledade, gerência de serviços e infraestrutura Célio Ramos, gerência da Gestão de Conteúdo, Viviane Yanagi. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Denilson Morales. Secretaria de Comunicação Social, Mariana Oliveira.